Eu vou dar choque no seu sistema. Curso técnico em automação industrial. 1.200 horas, que corresponde a, se eu não me engano, 3 semestres pelo menos. Mas normalmente são 2 anos, e aí são, não sei se são 300 horas por semestre, e aí dá os 2 anos, não tenho certeza. Mas vamos lá. Primeira coisa que o Mac fala. Bom, qual que é o perfil profissional de um cara, de um técnico que fez automação industrial, certo? Qual que é o perfil desse cara? Bom, vamos lá. Ele realiza a integração de sistemas de automação, emprega programas de computação em redes industriais no controle da produção, propõe, planeja, executa instalações de equipamentos automatizados, exerce sistemas robotizados. Então, para quem é da área para quem quer ir para a área de robótica, a automação industrial é um curso que é bastante focado na parte de robótica. Se não for assim super abrangente na área de robótica, tiver várias matérias falando da área de robótica, é um curso que vai dar pelo menos a introdução ali, pelo menos a estrutura para que você possa entrar no mundo da robótica. Aí ele complementa. Realiza manutenção em sistemas de automação industrial, realiza medições, testes, calibrações de equipamentos elétricos e executa procedimentos de controle de qualidade e gestão. Campo de atuação. Bom, onde esse profissional pode trabalhar? Uma coisa que é importante ressaltar é que cursos técnicos, né, quando que você procura por cursos técnicos, são cursos rápidos que visam formar um profissional para atender uma certa demanda de mercado. Essa é a responsabilidade dos cursos técnicos e não a responsabilidade que eu citei lá no início, que eu falei para vocês de que um curso técnico te prepara para algo mais superior, para o ensino superior, para você galgar lugares maiores. Bom, segundo a visão de quem dá esses cursos técnicos e do mercado de trabalho, é te preparar para o mercado de trabalho em si. O que é bom, o que é positivo, porque daí você tem a base do que você precisava para entrar no ensino superior, pode trabalhar já dentro da sua área, porque você tem um técnico, e aí isso te dá muito mais experiência logo cedo. Que foi o que aconteceu comigo. Fiz eletricidade de manutenção no Senai, que era curso profissionalizante ainda, e já entrei no mercado de trabalho, já comecei ali a ter minha primeira experiência com 17 anos de idade, mais ou menos. E aí o que acontece? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ver se tá tudo certo. E aí vamos ver quais são os campos de atuação. Indústrias com linhas de produção automatizadas. Então você pode ter aí linhas de produção de carros, por exemplo, de qualquer tipo de fábrica que tenha processo produtivo, porque vai precisar ter automação industrial. Eu fiz um projeto, né, que eu não posso compartilhar dados sobre ele, mas era um projeto da Ambev, no qual a gente tinha que trabalhar com redução de consumo de água. E a Ambev de Ponta Grossa, que era onde a gente estava fazendo um trabalho sobre a indústria 4.0, né, um projeto sobre a indústria 4.0, era uma fábrica que tinha uma automação muito grande. E mesmo assim, comparada com fábricas mais antigas, não atendiam o KPI, né, um indicador mínimo ali de consumo de água, ou um indicador considerado positivo de consumo de água ali, para que você esteja dentro de uma boa produção, um bom consumo de água, para que você não gaste água à toa e desperdice. E o interessante é que essa fábrica também, ela pegava água de alguma represa, de algum rio que tem ali do lado e fazia todo um ciclo de... Esqueci o nome da palavra, esqueci a palavra, mas um ciclo de repetição ali, consumia do próprio rio, depois pegava, consumia o que tinha consumido, devolvia. E era uma fábrica bastante automatizada e mesmo assim a gente estava ali fazendo um projeto de indústria 4.0 para redução de consumo de água, já que muitas vezes eles não conseguiam atender o indicador necessário, o indicador ideal ali para aquela indústria. Depois você tem, ele fala aqui, químicas, petroquímicas, de exploração e produção de petróleo, aeroespaciais, automobilística, metalomecânica e plástico, empresas de manutenção e reparos, empresas integradoras de sistemas de automação industrial, fábricas de máquinas, componentes e equipamentos robotizados, grupos de pesquisa que desenvolvem um projeto na área de sistemas elétricos, porque assim, apesar de atender a necessidade da indústria, esses profissionais também podem trabalhar como projetistas. Pode ser que tenha gente que tenha mais facilidade de projetos, um perfil mais analítico, como por exemplo o meu. Eu tinha um professor de mecânica, não lembro qual era o nome da matéria, lá no curso técnico em mecatrônica, que ele fez projetos de iluminação, se eu não estou enganado, para Paulista, então, não, para Faria Lima, se eu não me engano, é onde eu trabalhava também. Acho que era para Faria Lima, e aí naquela época ele ganhou muito dinheiro desenvolvendo esse tipo de projeto. Aí, uma coisa que o MEC exige para que uma instituição de ensino possa dar esse tipo de curso técnico. Ele fala aqui, infraestrutura mínima requerida para você poder ofertar esse tipo de curso técnico. Então, presta atenção. Quando a gente fala de curso online, e aí o cara vai te falar para você, olha, eu fiz um curso técnico online e tal, tal. Será que ele tem a infraestrutura mínima requerida? Será que ele é reconhecido pelo MEC? Bom, às vezes você não sabe, às vezes você não tem
como que eu posso dizer? Você não tem lá escrito no site do cara se é reconhecido pelo MEC. Mas se você olhar a infraestrutura mínima requerida aqui, você pode comparar se ele tem ou não o que você precisa. Aí ele fala, biblioteca, videoteca com acervo específico e atualizado. Meu técnico em mecatrônica não tinha isso. Laboratório de informática com programas específicos, isso tem. Laboratório de eletricidade eletrônica tem. Laboratório de acionamentos elétricos tem. Laboratório de máquinas elétricas tem. Laboratório de instalações elétricas tem. Laboratório de sistemas digitais tem. Laboratório de eletrohidráulica, elétrico-pneumática tem. E laboratório de controle e automação. E laboratório de robótica também. Bom, são tudo junto e misturado. E aí uma coisa que é interessante aqui é essas ocupações CBO associadas. Até esqueci qual que era. Eu que tinha pesquisado e acabei... Não tá aqui, eu fechei. Esqueci o que significa CBO. Classificação Brasileira de Ocupações. O que isso significa? Que mesmo que você se forme um técnico em automação industrial, ó, você tem ocupações associadas de técnico em mecatrônica, automação na manufatura, técnico em instrumentação, técnico de manutenção em eletrônica, técnico de manutenção em eletrônica de circuitos de máquinas com comando numérico, CNC, técnico eletrônico, agente fiscal de qualidade. Então quando você faz, por exemplo, né, tem gente que tem dificuldade de escolher entre automação industrial, mecatrônica, eletrotécnica, eletrônica, blá 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 blá. Normalmente esses cursos eles são muito parecidos entre si, a grade curricular é muito parecida entre si e as atribuições, né, as ocupações que você vai ter são muito parecidas. E aí você pode atuar num campo vasto. Então não se preocupe assim se você não conseguir de imediato identificar qual que é o melhor curso para você. Porque as atribuições que você vai ter, que você pode entrar para trabalhar no mercado de trabalho, se desenvolver profissionalmente, são variadas. E aí isso não vai impactar tanto para você. Mesma coisa dentro da engenharia. Mas eu te aconselho a escolher cursos mais generalizados. Como, por exemplo, a automação industrial, que você tem esses tipos de ocupações associadas. Tem possibilidade de certificação intermediária em cursos de qualificação profissional, no veterinário formativo. Tá? Isso não é tão interessante pra gente. Essa parte aqui não é tão interessante pra gente, tá? Mas você pode estar dando uma lida depois. Eu vou deixar tudo aqui na descrição. Aí você tem lá possibilidades de verticalização para cursos de graduação em itinerário informativo. Então é o seguinte, técnico e profissionalizante são cursos de ensino médio, certo? Então ali a ideia é fazer um ensino médio dentro da área que você quer. E existem os cursos superiores, que são os tecnólogos e os engenheiros, as engenharias, certo? E aí, quando você faz automação industrial, ele te possibilita uma entrada, uma visualização mais fácil do mercado que você quer e que são possibilidades para você entrar, né? Como ele fala aqui, ó, possibilidades de você continuar a sua trajetória estudantil. Então, olha, você vai ter uma diversificação muito grande quando você faz automação industrial. Então, pô, fiz automação industrial, tenho que ir para controle de automação? Não, você tem uma variedade de mercado muito grande. Olha o que ele fala aqui, ó. Você pode ir para curso superior em tecnologia e automação industrial, em eletrônica, tecnologia em automação industrial, em eletrônica industrial, em eletrotécnica industrial, em manutenção industrial, em mecatrônica industrial, em sistemas elétricos e aqui a gente fecha o ciclo de cursos de tecnólogo. Qual é a diferença entre tecnólogo e engenharia, Lucas? Bom, o tecnólogo ele é um nível mais baixo, tem um nível de estudo mais baixo do que o engenheiro, e normalmente o curso tecnólogo ele não é que ele é mais prático, né, digamos assim, mas é que ele não tem a teoria massiva que a engenharia tem. Tem uma teoria ali também, mas é um pouquinho, tá um degrau ali abaixo do engenheiro. E normalmente são pessoas que têm um perfil, pode ter um perfil mais de gestão, mas normalmente ele vai estar mais atrelado ali, fazendo uma comunicação entre gestão e produção. Então normalmente o engenheiro é uma parte mais administrativa, blá blá blá, blá, blá menos chão de fábrica, nada. E o tecnólogo já provavelmente vai ter um pouquinho mais de pé no chão ali dentro da fábrica. E aí depois vem as opções de engenharia. Você vai ter bacharelado em eletrônica, que é o que eu faço, elétrica, engenharia de automação, que é controle de automação, acho que não tem esse tipo de engenharia, pode ter a denominação, mas pelo CREA não é reconhecido como controle de automação, e aí você vai ter suas designações lá, e aí numa outra live a gente fala sobre isso. Bacharelado em controle de automação, aí sim, engenharia de instrumentação, que também vai estar alinhado com controle de automação, em manutenção eletrônica, que vai estar alinhado com eletrônica, telecomunicações, engenharia mecatrônica, que também vai estar atrelado a controle de automação, engenharia da computação e ciências e tecnologia, que é um curso que tem na Federal do ABC. Então a possibilidade é imensa. Vamos para os próximos. Não, na verdade, vamos pegar esse automação industrial, já que a gente já está aqui, e vamos ver a grade dele. Deixa eu entrar aqui, deixa eu ver.
Automação industrial. Olha a grade de um curso técnico, eu peguei só em instituição federal, que é para ter um padrãozinho pra gente, para não ficar algo super perdido. Olha que interessante. Primeiro semestre, né? Vamos pensar só nas matérias específicas. Tem física também, mas vamos lá. Eletricidade CC. O que é eletricidade CC, Lucas? São circuitos elétricos que você vai aprender na modalidade de corrente contínua. Então você vai trabalhar com circuitos na modalidade de corrente contínua. Não sabe o que é corrente contínua? Pô, aqui no canal tem muito vídeo falando sobre isso. Desenho técnico ECAD. Puta. Eu acho que na minha trajetória eu devo ter aí uns 4 anos de experiência com AutoCAD e não manjo de AutoCAD porque realmente não é a minha área. Mas porque nesses desenhos técnicos que eu fiz, foi os 4 anos, 3 anos e meio foi relacionado à parte mecânica da coisa. A aprender a fazer desenhos mecânicos. Isso não me interessava nem um pouco, nunca me interessou. Agora, quando se trata de desenhos elétricos, de projetos de sistemas elétricos, aí é outra história, aí eu já gosto. Só que minha formação foi muito mais em cima de desenho mecânico. E normalmente essas formações estão em cima de desenho mecânico, que é para você aprender a usar o CAD. Matemática técnica, metrologia dimensional, que é a parte de projeto de máquinas. Também tem como você, na parte de metrologia, né? A parte de medição. É uma parte que particularmente eu acho bem chata. É de controle de qualidade também. Na engenharia a gente tem isso. É uma parte que eu particularmente não gosto. Tive no ensino técnico, mas olha, não gosto. No segundo semestre tem eletricidade CA, que aí são circuitos... em corrente alternada, agora, né? Primeiro a gente teve em corrente contínua, agora a gente está tendo em corrente alternada no segundo semestre. Depois, eletrônica analógica, para mexer com componentes em eletrônica analógica, né? Componentes analógicos. Qual que é a diferença de eletrônica analógica e eletrônica digital que você está vendo ali embaixo, Lucas? A eletrônica analógica, né, mexe com componentes, com todo tipo de dimensionamento, que seus valores podem variar de 0 a infinito. Zero a infinito é uma forma de falar. Mas digamos assim, eu posso ter ali um capacitor que está armazenando, por exemplo, 23,2345 blá 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 blá, cheio de número, volts. Na eletrônica analógica, a gente trabalha com número binário. Como assim número binário, Lucas? Bom, quando eu alimento uma coisa, quando eu sei que algo está energizado ou não, eu sei que ele vai ter uma determinada tensão. Por exemplo, 10 volts quando ele está acionado, 0 volts quando ele está desacionado. E aí o que acontece? Por que isso é bom? Porque se eu tiver uma variação, por exemplo, tá lá com 9 volts, 11 volts, 8 volts, eu sei que aquilo representa os 10 volts, que é de acionado. Se está com 0 volts, 1 volt, 2 volts, eu sei que aquilo representa o nível lógico baixo. E aí, se eu tiver variação, que acontece muito nos meus componentes, eu sei o que essa variação representa se ele estiver mais próximo do meu número baixo ou do meu número alto. E aí eu tenho menos problemas com esse tipo de variação, minha comunicação de sinais fica mais fácil. E eu já tenho um vídeo aqui falando sobre isso numa aula que eu não vou me lembrar o nome agora, mas eu vou achar pra vocês, tá? Eu falava sobre sinais e sistema, eu falava sobre sinais, mas eu não lembro qual era a área qual era o vídeo. Talvez tenha um vídeo aqui específico só falando da diferença básica entre analógica e digital. Eu acho que esse vídeo tem aqui no canal sim. Tecnologia em mecânica, então você tem um pouco de mecânica também. Ele fala tecnologia em mecânica 1, mas não tem tecnologia em mecânica, não, tem sim, tecnologia em mecânica 2. Então, um processo de fabricação aí geral da parte de mecânica para você ter uma noção aí também do que você vê no curso técnico em mecânica, gestão e empreendedorismo. Depois tem controladores lógicos programáveis. Isso aqui é maravilhoso, cara. E na minha trajetória foi uma das coisas mais maravilhosas que eu aprendi. Por quê? Quando eu fiz eletricista de manutenção no Senai, a gente viu comandos elétricos. Comandos elétricos é para você fazer tipos de ligação inteligente com acionamentos eletromecânicos. Então você tem lá um contador, tem um temporizador, e aquilo funciona de forma eletromecânica. Por exemplo, um contator, acho que eu falei contador, né? Um contator, ele tem uma bobina ali dentro que quando você aciona, pelo princípio do eletromagnetismo, você acionou aquela bobina, ele mexe os contatos de forma mecânica. Então, por exemplo, tem uma chavinha que está fechada, acionei a bobina, ela fecha a chavinha e passa a conduzir eletricidade. Pode ser fechado e depois abrir também, tanto faz. Mas é eletromecânico por conta disso. Eu tenho um acionamento elétrico, mas a comutação das chavinhas é de forma mecânica. Nos controladores lógicos programáveis, uma coisa que é interessante é que ele é a evolução desses meus comandos elétricos, desses meus contadores. Por quê, Lucas? Porque os controladores lógicos programáveis permitem que você faça toda aquela lógica que você tinha de contadores, que talvez você ia usar um monte de fio, um monte de contato eletromecânico que pode se desgastar com o tempo. Você faz isso dentro de um computadorzinho ali. E aí você consegue, por uma linguagem, que normalmente a gente usa ladder, que ela é muito parecida com a lógica que a gente usa ali em contadores, por exemplo, você consegue, por exemplo,
você consegue, por exemplo, montar toda a lógica que você quer para fazer os acionamentos, para funcionar daquela forma que você deseja. Por exemplo, tá lá passando caixas e caixas num processo de produção e alguma caixa tem alguma anomalia que você consegue medir, por exemplo, pelo seu peso, e aí você precisa descartar, e aí você precisa acionar por meio de um sensor, ler aquilo, né, a balança, e acionar um atuador para dispensar aquela caixa, levar ela para um outro lugar, e aí você tem um CLP ali que pode fazer essa lógica para você, e aí, lógico que você vai ter acionamento elétrico ali também, e mecânico, devido aos atuadores, mas você diminui muito a sua necessidade de contatos eletromecânicos. Você tem tudo ali dentro de um computadorzinho. Outra, sua manutenção se torna muito mais fácil assim. Existem diversos benefícios. Controladores lógicos programáveis foi a coisa mais útil que eu aprendi dentro do curso técnico em mecatrônica. Foi até tema do nosso TCC. A gente acionou um bracinho hidráulica lá do pessoal que fazia automação industrial. Depois tem instalações elétricas, pô, uma matéria assim fenomenal também, foi uma das matérias que eu mais gostei lá quando eu fiz CAI no Senai. A gente fez um projeto inteiro de uma casa, de instalações elétricas de uma casa, desde o acho que padrão concessionária não, padrão concessionária. A gente fez tudo que você imaginar. Padrão concessionária, demanda contratada, todo tipo de cálculo. Depois a gente fez um também para indústria, só que esse a gente não montou na oficina, né? A gente montou só o residencial, porque na indústria, o industrial não tinha como, era muita coisa, a gente não tinha o que acontece realmente numa indústria. Comandos eletroeletrônicos, então deve ser alguma parte ali relacionada a comandos propriamente dito, né? Que você tem que a gente tem que eu tive dentro do CAI. Pois tem eletrônica industrial, que eu acredito ser a parte de eletrônica de potência, tá? Porque, Lucas, existe eletrônica analógica, eletrônica digital, mas a gente também tem eletrônica de potência, ou eletrônica industrial. Não sei se é a mesma coisa, tá? Mas o que acontece? Dentro da eletrônica de potência, você utiliza novos componentes para conseguir acionar máquinas de uma potência maior, que quando a gente está falando de alta potência, por isso que eletrônica de potência. Aí você vai ver algumas outras coisas diferentes dentro de eletrônica propriamente dita. Alguns componentes diferentes que talvez você utilizava, sei lá, um transistor, um tal transistor na analógica, que você vai utilizar outro, por exemplo. Instrumentação e controle de processos, ele fala que é automação e sensores, acionamentos pneumáticos e hidráulicos, tá? Então tem eletropneumática, eletrohidráulica. Pneumática trabalha com ar comprimido, tá, galera? Então você tem acionamentos que é feito por ar, pelo ar propriamente dito, ou, por exemplo, por óleo também, em caso de algumas oficinas mecânicas e tal, e aí você consegue manipular isso também de forma elétrica. Por isso que tem os acionamentos pneumáticos elétricos, ou eletropneumática e eletrohidráulica. Aí tem automação de processos industriais, que também fala sobre automação de sensores, e programação de operação de máquinas CNC, que são basicamente fresadoras que você consegue fazer por meio de computador, né? CNC é comando numérico computadorizado. Então, ao invés de você usar um torno, né, que o pessoal de mecânica utiliza muito lá na parte do técnico em mecânica, você utiliza uma coisa mais avançada, que são as máquinas CNC. Então, esse daqui é a matriz curricular. Essa daqui é a matriz curricular de automação industrial. Lucas, o que você acha dessa matriz? Pô, acho uma matriz muito bacana. É uma matriz que, pro meu perfil que tinha feito CAI lá atrás, é uma matriz bastante interessante. Você vai aprender muita coisa legal aqui.